Capítulo 314 E a segunda metade do exame começa, e a guilda dos Tamers é testada mais uma vez. Cerca de meio ano antes do vestibular para a escola preparatória Hero. Conteúdo patrocinado. As pessoas são muitas vezes forçadas a fazer coisas que não querem, por laços de obrigação que não podem ser quebrados por um único indivíduo. Neste caso, foi o emprego de Randolph o verdadeiro, o aventureiro classe S do Renorbaum, na escola. Você quer que eu seja professor temporário em uma escola de aventureiros? Randolph perguntou. Isso mesmo. Claro, não é uma escola de aventureiros comum. A escola onde atuo como diretor é conhecida como Escola Preparatória para Heróis e gostaria que você servisse como instrutor temporário, disse a mulher elfa que estava se encontrando com ele. Pela primeira vez, não foi um nobre poderoso fazendo um pedido a Randolph. A mulher tinha feições bem ordenadas e uma beleza digna, mas também tinha um ar sábio e corajoso. Ela era diretora da escola frequentada por muitas crianças nobres, embora muitos fossem filhos nascidos posteriormente de suas famílias, como terceiros filhos ou quartas filhas. Muitos dos que se formaram na escola se tornaram aventureiros de classe C, e ninguém poderia frequentá-la sem um certo talento ou trabalho árduo necessário para superar a falta de talento. Ela não tinha voz direta em assuntos políticos ou militares, mas sua voz era tão influente quanto a de um conde ou marquês comum. Apenas cale a boca e acene com a cabeça, Rand. Não use um apelido pelo qual não sou chamado desde meus dias de aventura, Meurilit. A mulher elfa era uma ex-aventureira de classe A que atuou durante o mesmo período de tempo que Randolph o verdadeiro, e eles até formaram grupos juntos de vez em quando. Randolph era conhecido por frequentemente trabalhar sozinho, mas não é que ele nunca tivesse unido forças com outros aventureiros antes. No passado, Meurilit era conhecida como a aventureira com quem Randolph formava um grupo com mais frequência. Que frio da sua parte, disse Meurilit. Passamos muitas noites apaixonadas juntos, não foi? O chá que você fez para mim de manhã sempre teve um cheiro tão especial. Sempre houve especulações plausíveis de que Meurilit era amante, esposa ou amante de Randolph, e essas especulações eram agora consideradas verdades semi-abertas. Nas peças em que Randolph o verdadeiro era o personagem principal, ter Meurilit escalada como heroína sempre foi uma escolha popular, e as canções dos bardos faziam a suposição razoável de que os dois nunca haviam se casado porque não conseguiam imaginar se tornarem marido e mulher. E decidiram que era melhor continuar seu relacionamento atual como rivais amigáveis. Após a aposentadoria pública de Randolph das Aventuras, muitos disseram que o elfo Meurilit só foi nomeado diretor da escola preparatória de heróis pela realeza e nobres para que a nação mantivesse uma conexão com Randolph. E havia muita verdade nisso. Não minta para mim, disse Randolph. Toda vez que eu fazia chá para você, você reclamava que o cheiro deixava seu nariz torto. Esqueceste-te? Como homem, Randolph tinha necessidades físicas. Meurilit estava no mesmo negócio que ele era igualmente capaz, em muitos aspectos, ela era uma melhor escolha de parceira do que as mulheres usadas por nobres e comerciantes que conspiravam para formar conexões sociais com ele. Aliás, o motivo pelo qual nunca se casaram foi a diferença de personalidade. Eles se davam bem à noite, mas nenhum deles imaginava que seria possível viverem juntos também durante o dia. Eu disse que era especial e nunca disse que era bom, disse Meurilit. De qualquer forma, o período do seu emprego será de 2 anos. Estou contando com você. Espere. Não me lembro de ter dito que aceitaria. Você esqueceu que a última vez que fiz isso, eu disse que nunca mais faria isso? Randolph a lembrou. Ele já havia trabalhado na escola de Meurilit a pedido dela uma vez no passado. Mas ele era um aventureiro aposentado e não era o tipo de pessoa que gostaria de se envolver com aventureiros atuais e aspirantes. Aventurar era uma profissão perigosa com uma alta taxa de mortalidade. Não importa quanta habilidade e talento alguém fosse abençoado, esse era um fato imutável.
Embora fosse melhor do que alguns dos outros trabalhos que os nobres lhe pediam, Randolph não sentia prazer na tarefa de treinar meninos e meninas para que pudessem ingressar nessa profissão. Havia também razões psicológicas para não querer fazer este trabalho. Você odeia ver seu passado em seus olhos jovens, cheios de esperanças e sonhos? Meurilitte perguntou. Eu quero, disse Randolph. Ele olhou para ela como se quisesse dizer que se ela já sabia disso, não precisava dizer em voz alta. Ele também amaldiçoou seu passado barulhento, que falava alto de seus sonhos para o futuro. Eu era um pirralho que não sabia nada sobre como o mundo funcionava. Ingenuamente pensei que se tivesse habilidade e dinheiro, poderia conseguir qualquer coisa e poderia retomar minha terra natal. Esse é um passado que prefiro esquecer. Randolph veio de um assentamento élfico em uma floresta. O assentamento teve vários intercâmbios com as sociedades humanas, e o clã que ali vivia uma vida simples, mais confortável, com a natureza ao seu redor. A paz do assentamento foi quebrada por uma debandada monstruosa de um ninho do diabo que ficava longe da floresta. A horda de monstros, tendo crescido muito e transbordando de seu habitat anterior, colocou seus olhos na floresta onde o clã de Randolph vivia para usar como seu próximo lar. O assentamento tinha numerosos arqueiros competentes, magos espirituais, guerreiros com armas leves e combatentes desarmados. Mas os monstros eram muitos e o assentamento não conseguiu resistir a eles. Depois de sofrer muitas perdas, os elfos sobreviventes, incluindo o então jovem Randolph, fugiram da floresta. Eles então confiaram nos humanos com quem tiveram relações e o reino Orbaume, e se mudaram para lá. Foi então que Randolph jurou para si mesmo que um dia retomaria sua terra natal. E ele foi abençoado com o talento que lhe permitiu manter sempre esse voto em mente. Já adulto, tornou-se um aventureiro e aprimorou suas habilidades com o arco sem nunca ter enfrentado uma parede que limitasse seu crescimento. Demorou pouco para ele ganhar somas significativas de dinheiro e se tornar um aventureiro de classe B. Mas como ele era um elfo, seu desenvolvimento foi mais lento que o dos humanos, e a floresta que era sua terra natal há muito se transformou em um ninho do diabo com uma masmorra. Mesmo assim, os monstros não eram tão poderosos que Randolph não conseguisse derrotá-los sozinho. Ele só precisava de mais números para purificar o ninho do diabo e a masmorra. Para purificar o ninho do diabo e a masmorra, os monstros, que eram a fonte do miasma, precisariam ser completamente erradicados. Mesmo que o monstro mais poderoso que governa o ninho do diabo e os chefes da masmorra fossem derrotados, se até mesmo monstros fracos como goblins e coelhos com chifres fossem deixados vivos, a corrupção do miasma pararia, mas nunca desapareceria completamente. Um novo monstro poderoso um dia governaria o ninho do diabo mais uma vez, e novos chefes reapareceriam no calabouço vários dias ou meses depois. Assim, todo o ninho do diabo e a masmorra precisariam ser constantemente verificados em busca de monstros e mantidos em um estado quase perfeito. Então, o ninho do diabo se tornaria uma terra comum e a masmorra entraria em colapso. A quantidade de tempo necessária para a purificação dependeria do progresso da corrupção. Para um ninho do diabo como o continente demoníaco, que mudou muito em relação à sua forma original, a purificação através deste método levaria um tempo insondável. Mas a floresta que era a terra natal de Randolph era principalmente uma floresta natural comum, exceto pelos monstros que surgiam nela, então levaria apenas alguns dias. Randolph tinha contatos e dinheiro para reunir companheiros suficientes para trabalhar com ele durante os poucos dias que levaria. Ele solicitou colaboradores através das guildas, doou grandes somas às igrejas em troca da ajuda de clérigos enviados e até procurou outros elfos que viviam na floresta. Ele nunca duvidou que seria capaz de retomar sua terra natal. Mas todas as suas expectativas foram cruelmente traídas. Descobriu-se que uma erva medicinal, que poderia ser usada para criar um remédio milagroso para uma doença incurável, crescia na floresta que agora era um ninho do diabo, e na masmorra havia um piso de onde o minério de mitril e adamantita poderia ser extraído. Ambas se tornaram indústrias importantes no ducado onde ficava a floresta, e o projeto de Randolph para purificá-la teve que ser adiado.
Com isso, a Guilda dos Aventureiros tornou-se incapaz de apoiar o plano de Randolph, mesmo sendo um aventureiro de classe B. Além disso, a floresta e seu calabouço tornaram-se locais de caça para muitos aventureiros, então quase não havia aventureiros dispostos a ajudar Randolph a executar o plano individualmente. Conteúdo patrocinado. Até a igreja de Alda, que pregava fervorosamente pela erradicação dos monstros e pela purificação dos ninhos do diabo, mostrou falta de determinação quando se tratava de purificar a floresta que era a terra natal de Randolph. Eles lhe disseram que não poderiam privar o povo de seu sustento e que havia ninhos do diabo e masmorras mais perigosos que precisavam de purificação. E o mais chocante de tudo foi que os outros elfos que viviam na floresta também não queriam ajudar Randolph. Cerca de 100 anos se passaram desde que a floresta se tornou um ninho do diabo. Mesmo para os elfos, esse período não foi curto, eles já haviam construído novas fundações e agora viviam vidas estáveis. Mesmo que retomem a sua terra natal, viver lá significaria jogar fora as novas vidas que tanto se esforçaram em construir para recomeçar. E mesmo que decidissem fazer isso, não havia garantia de que os outros elfos os seguiriam. Os elfos, portanto, escolheram continuar suas novas vidas, e nenhum se juntou a Randolph. No dia em que Randolph foi forçado a perceber que era o único que jurou retomar sua terra natal a todo custo, ele experimentou uma amarga decepção da qual nunca se livraria. Ele sentiu como se toda a sua vida que viveu até agora, todo o treinamento que fez, estivesse sendo rejeitado. Eu me lembro daqueles tempos. Lamento não poder ajudar mais, disse Meurilic. Pare com isso. Você se desculpar comigo só me faz perder a cara, disse Randolph. Fui eu quem estendeu a mão e pediu ajuda. E fui eu que desisti disso. Isso é tudo que há para fazer. Se ninguém tivesse tentado ajudar Randolph naquela época, ele poderia ter abandonado o reino Orbaum agora. Mas alguns nobres e vários de seus companheiros aventureiros, incluindo Meurilic, demonstraram compreensão. Foi por isso que Randolph continuou na profissão de aventureiro. Ele havia perdido seu objetivo, mas não conhecia outra maneira de viver. Ele só deixou de ser um aventureiro e parou de orar a qualquer deus 1 ou 2 décadas depois de chegar à classe S. Talvez ele estivesse simplesmente cansado. Ou talvez ele tenha ficado descontente com as crescentes restrições à sua liberdade à medida que se tornou mais forte e se viu na companhia de mais nobres do reino. Ou talvez estar na companhia desses nobres o tenha feito ver muito dos aspectos negativos dos humanos. Nem o próprio Randolph se lembrava do motivo exato pelo qual havia desistido. Se ele nunca tivesse desistido e pedido a purificação da floresta que era sua terra natal como um aventureiro classe A ou classe S, em vez de classe B, então talvez o Duque e a Guilda dos Aventureiros tivessem cooperado com ele. Mesmo que os elfos que viveram lá com ele não o seguissem de volta, talvez outros elfos tivessem se mudado para a floresta, atraídos para lá por sua reputação. Mas Randolph não desejava tais coisas. A razão pela qual desisti. Talvez seja porque finalmente fui capaz de desistir e perceber que a pátria que eu desejava nunca mais voltaria de verdade, nunca, Randolph pensou refletindo. Já chega de conversa sobre o passado. Desculpe por atrapalhar a conversa, disse Randolph, mudando vigorosamente o assunto e a trajetória de seus pensamentos. Então, por que você quer que eu seja um instrutor? Conhecendo você, deve haver algum tipo de razão. Sim, claro, disse Meurilic. Afinal, há muitas pessoas que querem ser instrutores na minha escola. Ser professor ou instrutor em uma escola de aventureiros era o emprego dos sonhos de um aventureiro aposentado. Mas um professor ou instrutor da escola preparatória para heróis receberia várias vezes mais do que aqueles de outras escolas de aventureiros. E se estabelecessem ligações com os pais dos estudantes, de nobres e comerciantes ricos, poderiam até procurar melhores empregos como guardas pessoais ou instrutores de combate. Havia também aventureiros apaixonados e atualmente ativos que optaram por fazer pausas para dar instruções a jovens talentosos. Era raro a escola fazer um pedido formal para alguém trabalhar temporariamente como instrutor, mas isso não era inédito.
Mas certamente não era comum a escola fazer esse pedido a um aventureiro classe S com circunstâncias tão complicadas quanto a de Randolph. A verdade é que um exército está sendo montado para tentar retomar o antigo território de Sila no Ducado de Sauron. E parece que eles estão planejando que você faça parte disso, disse Meurilitt. Eu já sabia disso. Aquele jovem Rudel está por trás disso, não é? Parece que ele é muito mais descarado do que eu imaginava, disse Randolph, lembrando-se do jovem duque que ignorou seu aviso. Mas Meurilitt balançou a cabeça. São os outros duques. Ouvi dizer que Duque Artner, Duque Jain e Duque Farzon estão particularmente ansiosos para que isso aconteça. Todos eles são duques de ducados onde floresce o culto a Alda. Artner quer que eu consiga grandes coisas na batalha para retomar o território, e usar isso para transformar o ducado de Sauron de um ducado alinhado com vida para um ducado alinhado com Alda, suponho. Darcia poderia ter dado um sorriso amargo se ouvisse essa conversa, mas o ducado de Sauron era uma região onde havia um forte desejo de rejeitar as raças de vida, apesar de muitos lá adorarem a própria vida. Eles poderiam ser descritos como uma facção anti-nova raça do culto à vida. O Ducado Artner fazia fronteira com o Ducado Sauron diretamente ao sul, por talvez quisessem relações de cooperação não apenas econômica e politicamente, mas também em termos religiosos. O Ducado de Jain era originalmente um ducado onde o culto a Bothin floresceu mais do que o culto à vida e Alda, mas começou a derramar seu poder no culto a Alda desde que o atual duque se tornou o chefe da família Jain. Era possível que o atual duque, que nasceu como titã devido ao atavismo, sentisse a necessidade de unir os nobres sob seu comando, mostrando uma forte devoção ao culto a Alda. Quanto a Jain, posso especular sobre seus motivos, mas não posso dizer nada com certeza. Quanto ao Farzon, tenho certeza que ele quer me contratar no lugar daquele jovem, disse Randolph. Ele não conhecia quase totalmente o Duque Jain, então não sabia muito sobre ele. Ele suspeitava que o Duque Farzon queria contratá-lo no lugar de Heinz, que ainda estava dentro da dungeon no momento desta conversa. É por isso que estou me oferecendo para empregá-lo. Não importa o que as outras casas dos duques digam, posso afastá-los. Seria um problema se eles protestassem formalmente contra a minha contratação de vocês com um documento com as assinaturas conjuntas deles, mas tenho certeza de que não chegará a esse ponto, disse Meurilitt. Se os duques se dessem bem o suficiente para fazer isso, então provavelmente tentariam me contratar com suas assinaturas conjuntas para começar, disse Randolph. Muito bem. Eu aceito sua oferta. Não demorou muito para você concordar. Você passou por tempos difíceis? Não, mas eu pessoalmente também gostaria de evitar me envolver com o Ducado de Sauron. E tenho certeza de que eles não virão para a central. Eles? A professora de quem tenho recebido instruções recentemente e aqueles ligados a ela. Vandaliel ainda não havia libertado Bothin de seu selo no continente do Rei Demônio. Neste momento, Randolph não sabia da intenção de Vandaliel de se matricular na escola preparatória de heróis em Orbaum Central. Da mesma forma, Meurilitt também não sabia disso. A sede da Guilda dos Aventureiros no Ducado de Alcrin deu a Vandaliel uma carta de recomendação. Mas eles não informaram a escola preparatória de heróis sobre isso. Assim, Randolph só soube do plano de Vandaliel de ingressar na escola preparatória de heróis depois de já ter escolhido seu novo nome e aparência falsos. Essas pessoas, e quero dizer, o que elas esperam aprender matriculando-se em uma escola de aventureiros? Randolph, que havia mudado a cor do cabelo para ruivo e agora usava o nome falso de Dandolip, olhou para onde Vandaliel estava com olhos mortos. Ele notou Vandaliel imediatamente quando foi levantado no ar por Palvina, o mais alto dos candidatos. Dados os rumores de que Randolph tinha ouvido falar sobre os feitos incríveis de Vandaliel, e o poder que ele sentiu depois de realmente conhecê-lo e falar com ele. Não importa como Randolph pensasse sobre isso, ele não conseguia pensar em uma possível coisa que Vandaliel precisaria aprender. Nesta escola. Ele está aqui para fazer conexões ou isso é uma camuflagem para encobrir algo que planeja fazer em Orbaum?
Será este o primeiro passo de um plano para realizar um concerto em Orbaum como fez em Morksey e Alkren para criar ainda mais fãs dele e dos seus companheiros? Isso certamente é possível. Conteúdo patrocinado. O próprio Randolph foi parcialmente guiado pelo caminho artístico de Kanako. Ele considerou um concerto uma meta realista e plausível para Vandalieu. Comerciantes, aventureiros e mercenários de todo o país reuniram-se na capital do reino de Orbaum, bem como os nobres de cada ducado. Além disso, uma eleição para o próximo rei seria realizada no próximo ano. Se Vandalieu ganhasse influência na capital agora, garantiria que sua influência se espalhasse por todo o reino. E tudo o que ele faria seria realizar um concerto. Ele não usava drogas ilegais nem realizava rituais proibidos por lei. Foi um evento de entretenimento perfeitamente legal que consistia em canto e dança. Ninguém conduziria uma investigação sobre tal concerto e, mesmo que o fizesse, não encontraria nada. Não havia base legal para impedir que isso acontecesse. Mesmo que esse seja o plano dele, não tenho nenhum desejo de impedi-lo. Esse possível plano de Vandalieu não foi algo que deu a Randolph motivação para interferir. Afinal, foi apenas um concerto comum. E ele não se sentiu motivado a interferir em nenhum dos outros objetivos de Vandalieu que ele conhecia atualmente. Seria uma história diferente se Vandalieu estivesse conspirando para subverter o Estado e conquistar o mundo, mas ele estivesse apenas realizando atividades religiosas e defendendo os direitos das raças de vida e, em outras palavras, atividades políticas. Nada disso interessava a Randolph. O que mais o preocupava era se Vandalieu e seus companheiros haviam percebido ou não sua verdadeira identidade. Sei que não posso mudar meu disfarce nem o nome falso de um Dandoli, pois os funcionários e alunos da escola já me conhecem por isso, mas deveria ter feito um disfarce mais elaborado. Eu deveria pelo menos ter me disfarçado de humano em vez de elfo, ele pensou com pesar enquanto observava Vandalieu. Mas Vandalieu não demonstrou nenhuma reação notável. Era difícil imaginar que ele não tivesse notado nada, mas Randolph não podia se dar ao luxo de verificar isso agora. E assim, ele saiu do palco e voltou ao trabalho de supervisionar o vestibular. O objetivo dos testes da tarde foi verificar a habilidade dos candidatos em combate, bem como suas habilidades e conhecimentos básicos como aventureiros. O exame é exatamente como nos disseram, murmurou Vandalieu. A dificuldade dos testes foi bastante baixa para ele e mais uma barreira significativa para os outros candidatos. Começando a ficar com medo? Talvez você devesse simplesmente desistir e ir para uma escola de aventureiros comum, então, um deles zombou, tendo ouvido Vandalieu falando sozinho. Normalmente, as escolas de aventureiros não tinham exames de admissão. Afinal, eram escolas para aqueles que não tinham habilidades ou conhecimentos de combate necessários para serem aventureiros. Mas a escola preparatória para heróis não precisava desses alunos comuns. Esses testes nunca poderiam ser aprovados por crianças comuns que aspiram a se tornarem aventureiros. Os filhos dos nobres contratavam professores particulares e instrutores de combate para aprender com eles na preparação para essas provas. Talvez você tenha recebido pontos adicionais por habilidades únicas. Ah, isso mesmo, você é um domador, não é? Deve ser isso, o outro garoto continuou zombando. Se os testes servissem apenas como barreiras, os candidatos que possuíssem habilidades únicas seriam reprovados se fossem plebeus. Assim, existia um sistema para conceder pontos adicionais àqueles com habilidades únicas e outros talentos. Parecia que o garoto presumiu que Vandalieu havia recebido pontos adicionais através deste sistema. E ele estava certo. Sim, você está correto, disse Vandalieu. Ele não havia contado à escola sobre suas habilidades únicas, mas a escola o valorizava muito como um domador habilidoso o suficiente para possuir o título de um domador de gênios. Com isso e o fato de ser um Dhampir, uma raça rara, ele já tinha pontos adicionais suficientes se seu objetivo fosse simplesmente passar no vestibular. Assim, Randolph e Meurilit deram dicas silenciosas de que Vandalieu e Palvina não precisavam fazer o exame, mas não prestaram atenção a isso.
Como eu pensava. É por isso que odeio vocês, malditos domadores, que dependem de monstros imundos, disse o outro garoto. Ele era de origem nobre e não tinha intenções reais de se tornar um aventureiro. Ele era o quarto filho da família de um barão, então pretendia ingressar em uma ordem de cavaleiros depois de ganhar algum prestígio. Assim, ele tinha um modo de pensar discriminatório comum entre os nobres. Ele também teve a astúcia de fazer uso da regra tácita da escola preparatória heroica de que as famílias dos alunos não deveriam se envolver em coisas que acontecessem na escola e durante os exames, e a regra oficial que afirmava que todos os alunos deveriam ser tratados igualmente. O menino acreditava que apesar de Vandaliel ser filho de uma condessa honorária e ele próprio ser apenas filho de um barão, Vandaliel não seria capaz de retaliar aqui, e nada poderia ser feito mesmo que ele corresse chorando para sua mãe mais tarde. Mas aquele com quem ele precisava ter cuidado não era Vandaliel, mas sim Palvina, que estava olhando para ele. Oh, que! Você tem algo a dizer? Ele disse desafiadoramente. Quais testes você está fazendo? Perguntou Palvina. O menino não tinha obrigação de responder com sinceridade, mas talvez sentisse que recusar-se a responder seria visto como uma fuga. O teste da espada S, o teste do escudo e o teste do arco e flecha, ele disse. Eu vejo. Tudo bem. Vou fazer os mesmos testes então. Disse Palvina. Oh, que! Qual o significado disso? Bem, então eu vou indo, Van. Até mais tarde, disse Vandaliel. Faça o seu melhor, mas não exagere. Palvina colocou Vandaliel no chão e dirigiu-se alegremente para o campo de testes, dando passos pesados enquanto caminhava. Oh, o que foi isso? O menino disse perplexo enquanto caminhava atrás dela. Vandaliel esperava que Palvina pretendesse superá-lo nos resultados de todos os seus testes. Eu não tinha intenção de me destacar mais do que já faço com minha aparência, raça e ascendência, mas não posso evitar se as pessoas vierem me atacar, murmurou Vandaliel. Tenho certeza que Palvina vai colocá-lo em seu lugar sem exagerar. Acreditando que Palvina não faria nada como pulverizar completamente os manequins ou incapacitar e ferir gravemente os examinadores, dirigiu-se ao local onde seriam realizadas suas próprias provas. No teste que examinou os ataques de longo alcance dos candidatos usando habilidades como o tiro com arco e uma técnica de arremesso, ele obteve uma pontuação um pouco mais alta do que os outros candidatos usando facas de arremesso. Durante o teste de combate corpo a corpo, o examinador testando sua técnica de cajado fez uma expressão estranha. Você não vai usar suas garras? Ele perguntou. Não, porque minhas garras são assim, disse Vandaliel enquanto estendia suas garras para mostrá-lo. Os cantos da boca do examinador enrijeceram quando ele viu as garras afiadas que eram mais longas que facas. Tenho certeza de que eles cortam melhor do que facas. Mas ouvi dizer que os Dhampirs também possuem a habilidade ou força sobre-humana. Parece que seria perigoso se um examinador testasse sua técnica de combate desarmado ou usando equipamento de treinamento em vez de armadura real. Conteúdo patrocinado. Na verdade, Vandaliel possuía a força transcendente, a forma superior de força sobre-humana, e poderia facilmente abater um examinador usando uma armadura real, mesmo sem usar os fragmentos do Rei Demônio. Isso mesmo. Então, usarei a técnica de cajado, disse Vandaliel. Mas ele não mostrou sinais de sua verdadeira força e alcançou uma pontuação razoavelmente alta em seu teste de técnica de pessoal. Ele também realizou testes como diferenciar plantas medicinais de venenosas e identificar as raças de monstros com base em suas pegadas. Disseram-lhe que qualquer método era permitido, então ele inadvertidamente se destacou mal ao lamber as plantas para diferenciá-las pelo sabor. Mesmo que você lamba a planta para verificar se ela é venenosa, não adianta saber se o veneno entra no seu corpo no processo. Mas Dhampirs possuem a habilidade resistência ao efeito de status desde o nascimento, então não deve haver problemas aqui. Mas aqueles sem habilidades de resistência, não tentem imitá-lo.
E mesmo que você os tenha, existem venenos fortes aos quais você não conseguirá resistir, dependendo do nível de suas habilidades. Faça o possível para diferenciar as plantas usando os olhos. O examinador disse como um aviso a todos os candidatos, repreendendo indiretamente Vandaliel. Sim, senhor, disse Vandaliel. Devido ao caráter indireto das palavras do examinador, ele não percebeu que estava sendo repreendido e simplesmente pensou que o examinador estava oferecendo instruções. Na verdade, porém, Vandaliel possuía imunidade ao efeito de status em vez de resistência ao efeito de status, então mesmo beber um copo inteiro de veneno que poderia matar uma pessoa comum com uma única gota não teria efeito sobre ele. Seria problemático se as pessoas me imitassem, por isso preciso ser mais discreto. O instrutor até reservou um tempo para instruir as pessoas ao meu redor. Como esperado da escola preparatória para heróis, pensou Vandaliel, impressionado. E então veio o teste de magia, aquele que deixou Vandaliel mais apreensivo. Agora, acerte esse alvo com um feitiço ofensivo, disse o examinador. Os alvos para os quais ele apontava eram feitos de madeira e posicionados a cerca de 10 metros de distância. Um após o outro, os outros candidatos produziram chamas, gelo, massas rochosas e lâminas de vento para atingir seus alvos. Todos esses eram feitiços rudimentares. Um dos estudantes surpreendeu o examinador ao produzir uma lança de chamas que perfurou seu alvo. Para não se destacar, Vandaliel precisava alcançar uma pontuação menor do que sem usar magia de atributo de morte ou magia do Espírito de Deus. Mas sua enorme quantidade de mana tornava muito difícil fazer o mesmo que as pessoas comuns. Se um mago comum usasse um Mana Bullet, um feitiço sem atributos que simplesmente criava uma esfera concentrada de mana, seria do tamanho de um punho, ou talvez um pouco menor. Mas se Vandaliel usasse o mesmo feitiço, ele se tornaria uma esfera com diâmetro superior a 1 metro. Se um mago normal tivesse uma régua para medir sua mana em milímetros, a menor régua de Vandaliel media mana em metros. É claro que exibir tal feitiço aqui faria com que ele se destacasse significativamente. Um membro de alto escalão da Guilda dos Magos seria enviado naquele mesmo dia para entregar um convite para ingressar na guilda. Vandaliel não queria que tal coisa acontecesse, então decidiu usar um feitiço diferente. Examinador, posso usar facas ou pedras para este teste? Vandaliel perguntou. Este é um teste de magia, sabe? Disse o examinador. Eu entendi aquilo. Estou pensando em acertar meu alvo com facas e projéteis usando o telecinese. Se ele acertasse seu alvo com projéteis usando o telecinese, um feitiço que movia objetos, o alvo seria perfurado, mas pelo menos não seria feito em pedaços. O examinador fez um barulho insatisfeito. Esse método indireto. Não, entendo. Então é isso. Muito bem, vá em frente e tente. Parecia que ele havia pensado erroneamente que Vandaliel tinha outras intenções. Vandaliel ficou aliviado por seu pedido ter sido atendido, mas curioso para saber quais seriam as outras intenções do examinador. Mão invisível, atinja meu alvo, disse ele, recitando um encantamento para esconder o fato de que ele possuía a habilidade revogação de canto. Ele pegou uma faca com sua telecinese e enfiou-a no alvo que estava a 10 metros de distância. Telecinese consumia mais mana quanto mais longe movia um objeto, então esse movimento foi mais que suficiente, mesmo com Vandaliel suprimindo sua mana o máximo que podia. Se ele usasse telecinese como normalmente fazia com sua técnica de artilharia, impulsionando objetos que estavam próximos a ele para longe de si mesmo, a faca destruiria não apenas o alvo, mas também a parede atrás dele. Manter o gasto de mana no mínimo, repelindo a faca enquanto ela ainda está perto de você e controlando o poder com que a faca atinge seu alvo enquanto mostra sua habilidade de controle de mana. Magnífico, disse o examinador. Vandaliel recebeu involuntariamente os maiores elogios de todos os candidatos e embora nem sequer tentasse demonstrar qualquer habilidade de controle. Eu não entendo, ele suspirou. Mas o teste acabou.
Mesmo que não estivesse satisfeito com o resultado, não poderia refazê-lo. Terminei. Disse Palvina, voltando com um sorriso satisfeito no rosto. Não havia sinais daquele outro garoto. Porém, por algum motivo, Palvina segurava a espada do menino. Como foi? Vandaliel perguntou. Eu venci aquele garoto em todos os testes. Palvina disse alegremente. E então, por algum motivo, ele disse que estava me oferecendo sua espada. Mas ele ficou todo nervoso quando eu peguei. Tenho certeza de que ele quis dizer que dedicará sua espada a você figurativamente, disse Vandaliel. Parecia que o orgulho do menino não só havia sido completamente quebrado, mas ele havia cedido a tal ponto a Palvina que lhe ofereceu sua lealdade. De qualquer forma, vamos devolver essa espada, disse Vandaliel. Sim, está bem. Afinal, eu gosto mais de porretes do que de espadas. Pensando bem, como você superou o resultado daquele garoto em um teste de esgrima? Ele parecia muito capaz. Suas habilidades de esgrima e técnica de escudo eram provavelmente de nível 2 ou 3. Palvina não tinha habilidade de esgrima. Mas a resposta à pergunta de Vandaliel foi simples. Peguei a maior espada entre as que são usadas no exame, uma de lâmina chata. Quando comecei a girá-lo com uma das mãos, o examinador me disse: você passou. Ah! Ele não teve escolha lá. Era improvável que as crianças que se inscreviam na escola usassem uma espada larga de 2 mãos, mas havia uma disponível para garantir, e parecia que Palvina começara a brandi-la levemente com uma das mãos. Mesmo que sua técnica não estivesse presente, não havia dúvida de que o examinador havia gritado: você passa, sem pensar, temendo que ele fosse morto por sua força se eles lutassem. Vandaliel realmente simpatizou com aquele examinador. Aliás, para o teste de tiro com arco, o teste para ataques de longo alcance, Palvina aparentemente obteve uma pontuação alta da maneira normal, usando a técnica de arremesso. Conteúdo patrocinado. Agora, vamos para casa, disse Vandaliel. Vamos passar pela guilda dos Tamers no caminho. Orlok-san aparentemente está de volta ao seu escritório. Sim. Será a próxima vez do Luves? Podemos levar Rapi conosco? Apenas tome Pen desta vez. Só levarei Pet comigo também. E assim, Palvina passou no exame com nota máxima, e a nota de Vandaliel foi igualmente satisfatória. Enquanto os dois deixavam o local do exame sem pressa, o supervisor do exame, Dandolip, ou melhor, Randolph, observou-os com uma expressão perplexa. O que eles pretendem fazer, obtendo pontuações como essa? Vandaliel e Palvina estavam claramente escondendo suas reais habilidades. Mesmo sem conhecer a verdadeira profundidade do seu poder, Randolph sabia disso. E ainda, mesmo que eles estivessem tentando esconder suas habilidades, por que fizeram isso de maneira tão indiferente? Existe algum propósito por trás disso ou foi o resultado de seus melhores esforços para se igualar aos outros alunos? Randolph franziu a testa, mas Vandaliel e Palvina terminaram o exame com sucesso, sem o problema de estabelecer novos recordes ou destruir o local do exame. O aprendizado dessa habilidade por Pet não foi intencional. Pen também aprendeu a mesma habilidade e, quando questionado, respondeu que não foi intencional para ele também. E ainda assim, seu mestre. Vandaliel e Palvina insistiram que era uma habilidade útil. Eles disseram que se trabalhassem mais na skill, seria possível que passassem mais tempo com eles em cidades humanas. E assim, Pet e Pen deram o seu melhor e alcançaram resultados. E depois de vários dias de espera em um dos mundos internos de Vandaliel, finalmente chegou o dia de mostrar esses resultados. Entendo, desta vez você domesticou monstros do tipo inseto, disse Orlok. Pet deu um silvo suave e Pen guinchou. Orlok tinha uma expressão um tanto onisciente quando lançou seu olhar sobre Pet, que estava enrolado nos braços de Vandaliel, e Pen, que estava sentado na mão de Palvina. Mestre da guilda Orlok.
Esta é a maior descoberta do século. Uma grande conquista! Exclamou um dos funcionários da guilda. Quero dizer, comparado a domesticar mortos-vivos. Sim, ainda é incrível, disse Orlok. Como você está tão calmo? Este é um momento histórico. Quero dizer, estou surpreso, mas... O funcionário da guilda estava clamando por esta notícia, mas Orlok permaneceu calmo. Sim. Então, você está dizendo que domou uma grande centopeia e uma borboleta gigante que viviam no jardim daquela mansão? Orlok perguntou. Sim, disseram Vandaliel e Palvina simultaneamente. Mas Pet e Pen certamente não pareciam monstros de rank 1 para Orlok. Comparando Pet a uma grande centopeia, ele tinha chifres, dentes afiados e de aparência poderosa, e ele emitia faíscas de eletricidade de vez em quando. O padrão nas asas de Pen simplesmente parecia muito venenoso. Quando ele perguntou se não havia problema em tocá-lo, Palvina respondeu: ele está segurando o veneno, então acho que sim. Mas seus tamanhos eram iguais aos das grandes centopeias e borboletas gigantes comuns. Pet deu outro pequeno silvo. Eles usaram a habilidade encolher para diminuir seus corpos. Pet normalmente era maior que um dragão, mas com essa habilidade, ele poderia envolver-se nos braços de Vandaliel e se esconder em suas mangas. Bem, suponho que sejam variantes mutantes. Pelo que tenho visto, eles são capazes de retribuir a comunicação. Devo reconhecê-los como seus familiares, disse Orlok. Você pode receber um visitante da Guilda dos Magos. Pelo menos ouça o que eles têm a dizer. Eu irei, disse Vandaliel. A propósito, você tem dormido mal recentemente? Você parece um pouco cansado. Orlok deu uma risada fraca, o olhar onisciente ainda em seus olhos. Não se preocupe comigo, vou ficar bem. Afinal, tirei uma folga do trabalho até ontem. Vandaliel tirou uma caixa de madeira do bolso do peito. Este creme é uma especialidade local do Ducado de Alcren. É eficaz para problemas de pele causados por estresse e rigidez nos ombros, então experimente. Talvez sentindo o risco de Orlok anunciar repentinamente sua aposentadoria, ele entregou a caixa, que continha creme V, para Orlok. Nome: Pet. Classificação: 13. Raça: Dark Steel Roaring Lightning Centopeia Soberana. Nível: 77. Habilidades passivas: Resistência à fome, e nível 3. Super autoaprimoramento, seguindo, e nível 1. Despertado do autoaprimoramento, seguindo. Secreção de veneno mortal, neurotoxina mandíbulas, e nível 5, e nível acima. Imunidade ao atributo vento, despertado pela resistência ao atributo vento. Corpo super fortalecido, exoesqueleto, chifres, e nível 4, e nível acima. Força monstruosa, e nível 6, e nível acima. Autoaprimoramento, orientação, e nível 8, e nível acima. Cura rápida, e nível 7, e nível acima. Valores de atributo fortalecidos, predador, e nível 7, e nível acima. Visão noturna. Habilidades ativas, passos silenciosos, e nível 1. Carga feroz, e nível 5, e nível acima. Transcender limites, e nível 4, e nível acima. Técnica de armadura, e nível 10, e nível acima. Relâmpago rugido, e nível 5, e nível acima. Coordenação, e nível 8, e nível acima. Viagem em alta velocidade, e nível 2, e nível acima. Familiar Spirit Demonfall, level 3, level up. Shen, level 5, novo. Habilidades únicas. Beholder Dragon Devourer, level 1, despertado do Dragon Devourer. Bênção divina de Zanalpar na proteção divina de Vandaliel. Explicação da habilidade. Encolher. Uma variante da habilidade alteração de tamanho especializada em diminuir o tamanho. Ele permite que a criatura que usa a habilidade encolha até o mesmo tamanho de sua forma biologicamente menor e mais imatura. Com esta habilidade, uma galinha pode ficar do tamanho de um pintinho recém-nascido e um cachorro pode ficar do tamanho de um cachorrinho recém-nascido.
Não reverte o envelhecimento, apenas altera o tamanho do corpo para o mesmo tamanho da forma imatura. Assim, alguns monstros do tipo inseto, como monstros borboletas e mariposas, podem se tornar borboletas e mariposas do tamanho de lagartas, mas na verdade não se tornarão lagartas. Enquanto esta habilidade estiver ativa, outros valores de atributos além de vitalidade, mana e inteligência serão reduzidos. Se você encontrar algum erro, de links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos capítulo do relatório para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D para navegar entre os capítulos.